paz e graça. Meu nome é William, mais conhecido como William Anger. Eu sou um dos cooperadores do projeto Colossenses 3:16, coopero na parte de aconselhamento e também na parte do aval de alguns conteúdos produzidos. Hoje gostaríamos de convidá-los para refletirmos um pouquinho sobre alguns acontecimentos que ocorreram em 2020, não só do âmbito mundial, mas também algumas situações que ocorreram particulares. Jesus nos fala em Lucas 21:11 que nos últimos tempos haveriam grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares. Quero me deter aqui muito sobre essa questão das epidemias, da pandemia que atingiu o nosso mundo. E isso não trouxe somente de uma forma o caos econômico, a fome, o desemprego, mas principalmente muita fatalidade, muitas vidas, e nós lamentamos as mortes que ocorreram em todo o mundo. E tanto os grupos científicos, tanto a própria OMS, como também os governantes, as autoridades em todo o mundo ficaram perdidos, vivendo um momento de incertezas. Momento esse que marcou este mundo e que assolou a esse planeta. Lamentamos as mortes, lamentamos tudo o que ocorreu, mas uma coisa ficou como uma lição. Independente da sua crença, independente da sua cor, independente da sua classe social, todos fomos afetados em meio a esta epidemia. Repito aqui, todos vivendo este momento de incerteza. Mas quero destacar a vocês sobre algo que ocorreu em minha família. Tivemos 3 perdas este ano. Tivemos aí uma adolescente de 13 anos, filha do meu primo. Tivemos a perda do meu primo, com 50 anos. E tivemos a perda do meu sogro, mais recentemente, com 76 anos. Cada um deles morreu com um tipo de enfermidade diferente, nenhum envolvendo a Covid-19. Tivemos aí o meu sogro, que faleceu com câncer, meu primo que morreu com problemas cardíacos, e também tivemos a filha do meu primo que morreu, que faleceu devido a um aneurisma cerebral. Todas em gerações diferentes, então independente do que seja, independente da sua faixa etária, todos corremos o risco de passarmos por um momento ou uma situação como essa. Salve se Jesus voltar, a morte é certa para todos. Para quem passa por isso, para quem perde um ente querido, é uma dor terrível que invade o nosso coração. Choramos, sofremos, mas para onde devemos olhar? Aonde devem estar os nossos olhos quando num momento como esse estamos passando por uma tribulação, por uma angústia tão grande? Quando meu sogro estava enfrentando os últimos momentos de sua vida na luta contra o câncer, ele recitou para nós uma frase que ele vivia falando de que o mais importante não era a vontade dele, mas a vontade do Senhor, que predominava sobre a vida dele. De que ele estava tranquilo, feliz, sabendo de que se ele partisse, ele partiria para a eternidade. Em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16, diz: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. Nós temos esperança? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra, de ordem e ouvida a sua voz, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa esperança eterna é o que reinou no coração do meu sogro. Ele sabia que ele estava em Cristo e que ele não morreria eternamente, que ainda que estivesse morto, ele viveria e que ele faria parte da primeira ressurreição. Essa esperança e alegria dele nos contagiou, porque essa palavra foi como bálsamo em nossos corações, sabendo que aquilo que ele estava passando foi algo que não era um adeus para nós, mas seria apenas um até breve, que em breve nós iríamos vê-lo novamente, com um corpo restaurado, semelhante ao do Senhor. E essa esperança foi algo que
invadiu o nosso coração, que nos trouxe um conforto, uma alegria de saber de que nós em breve o veríamos novamente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18 diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Devemos confiar em que, em momentos tão incertos, os nossos olhos devem estar naquilo que é certo, nas certezas, nas promessas do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em momentos de incerteza, o Senhor nos leva a campos verdejantes, mesmo quando estamos em meio ao deserto da tribulação. Isaías 43:19 fala: Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Portanto, Ele está no barco. O Senhor Jesus está ao nosso lado, deitado, dormindo, calmo, enquanto as tempestades estão acontecendo, enquanto as lutas nós estamos passando, as dificuldades e os ventos fortes. E muitas vezes ficamos apreensivos mediante a situação, mas não devemos esquecer daquilo que o Senhor falou. Além de dar ordem para que a tempestade cesse, Ele também nos fala que nós devemos exercer a nossa fé. Então nós aprendemos aqui de que não devemos nos deter, olhar para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. E assim vamos exercitar a fé e a esperança. Agindo o Senhor, quem o impedirá? A canção Confiar falou muito em nossos corações. Foi consolo e bálsamo para todos nós. E gostaria de lembrar de um texto em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós somos consolados por Deus. Que o nosso Deus, Consolador, console os nossos corações em toda a tribulação. Deus siga derramando de sua graça e paz. Amém.